O que você faria se depois de meses ou anos de dedicação e trabalho duro, o seu negócio simplesmente não desse certo? Eu sou o Fauzi e essa é exatamente a minha história. No vídeo de hoje, vou compartilhar com vocês os altos e baixos de empreender, como eu enfrentei o fracasso de frente e, mais importante, o que eu aprendi com essa experiência. Se você já pensou em desistir, fica comigo até o final, porque às vezes o fracasso é só o começo de algo muito maior. Bem, eu nunca fui um cara com pensamento empreendedor. O meu negócio, na verdade, ele foi colocado na minha cabeça numa conversa que eu tive no multiplayer online, mais especificamente o COD, esse que tá passando no vídeo aí. E nessa conversa, os colegas do jogo, eles estavam falando, né, sobre negócio, dinheiro, e eu tava só ouvindo, né? Como eu não tinha muito o que falar sobre esse assunto, eu ficava na minha, né? Dava um ponto ou outro, fazia uma graça, na verdade, mas eles foram e perguntaram pra mim: mas e você, Fauzi? O que você pensa sobre o assunto? Aí eu falei, né? Falei assim. Aí eu falei, né, que eu sempre pensei pequeno mesmo, que a minha situação de estar trabalhando pros outros tava de boa, eu já tava acostumado, e que esse era o meu pensamento, né? Então na conversa eles abriram meus olhos, né? Eles falaram pra mim: não, cara, não pensa assim, você vai desperdiçar sua vida. Eu vou falar de mim, eles falaram assim, né? Eu vou falar sobre o meu negócio. Então eles catou e começou a me dar detalhes, né? Sobre como que o lucro podia ser alto, como que o empreender podia mudar a minha vida. E eu fiquei com aquilo na minha mente, né? Então eu comecei a estudar sobre isso, né? Ver vídeos, também perguntava as coisas, né? Eles respondiam minhas dúvidas. E de pouquinho eu comecei a adquirir uns equipamentos, né? Por exemplo, como era o negócio de assistência técnica, o deles, aí eu fui adquirir uma máquina separadora de tela. Aí deixei lá, comecei a ver uns vídeos no YouTube e comecei a tentar colocar em prática, né? Então eu consertava celulares de alguns parentes. Então eu fui tentando, fui caminhando. E isso sem abrir o meu negócio ainda, né? E aí comecei a juntar um dinheiro também. Aí coincidiu que eu fui demitido, né? Então aí com o dinheiro eu paguei algumas contas que eu tinha, né? O padrão, né? Sei que me sobrou mais ou menos aí uns 5 mil. Mais ou menos não, foi 5 mil que sobrou mesmo, né? Então como eu já tinha uma, entre aspas, né? Alguma experiência, eu falei assim, eu vou meter as caras, né? Comecei a ver uns vídeos motivacionais, né? Falando sobre ir pra cima, você só vai saber se tentar, que a experiência se adquire errando. Eu falei assim, então eu vou errar, se tiver que errar, eu vou pra cima, eu vou tentar, né? Então eu decidi colocar em prática, né? Então como eu já tinha algumas coisas, eu também comprei 2 balcões, né? Um para colocar produtos e o outro para, tipo aquele balcão de caixa, assim, de recepcionista, essas coisas, né? Para poder deixar um monitor, as coisas ali, né? Não tinha nenhum computador, na verdade, né? Era o meu Xbox que eu deixava ali. Mas aproveitando, assim como ele tem navegador, eu conseguia fazer alguns serviços online, né? Por exemplo, alguns eu fazia currículo, né? Fazia algumas edições de algumas coisinhas e aí mandava em nuvem pro Drive e aí e puxava no meu celular e, enfim, dava para trabalhar desse jeito, a gente ia se virando com o que tinha, né? Então pedi 2 placas também, até esqueci o nome delas agora, você pendura na parede lá e aí dá para você colocar, canaletas na verdade, acho que é isso. E aí você pode pendurar, né, os acessórios, capas, películas, os acessórios para celular que eu tinha. Consegui também algumas maquininhas de cartão. Aí pintei a loja, a parede, a porta, coloquei o tipo de serviço que era realizado, coloquei o contato. Fiz o básico, né? Fiz o básico e comecei a trabalhar. Mas então, o que deu errado, né? Bem, eu listei aqui alguns fatores, né? Foram diversos fatores. Aí eu vou citar aqui os fatores que eu listei, né? O primeiro fator que eu posso dizer foi pouco investimento e também a aparência da loja. Por quê? Como eu investi pouco, a loja ela tinha, por exemplo, ela tinha o tamanho de uma garagem, né? Até porque no passado, ali tinha sido minha garagem, onde eu tinha investido um dinheiro e transformei ela num ponto de comércio. Então, como que o comércio que estava lá não deu certo, e saíram, né? Então eu assumi lá, fiz aquele investimento e
deixei com aparência de loja. Porém, ela ficou com um aspecto vazio, porque tinha poucas coisas. Então, ela não passava aquele respeito de loja, né, de assistência técnica, né? E até mesmo vou falar mais sobre esse assunto no decorrer do vídeo. Mas a loja ela tinha a aparência de que tinha poucos produtos, como que tivesse bem no começo mesmo. Não dava aquela aparência de profissionalismo mesmo, né? Como aquelas grandes lojas que a gente vê, né, nas ruas principais, onde você vê aquela loja bem preenchida com os produtos, né? Onde você sente aquela confiança para você entrar no ponto, né, e tirar sua dúvida e até mesmo, se for o caso, realizar o seu serviço, né? Então, nesse sentido também, devido à quantia de dinheiro que eu investi, a loja ela ficou com um aspecto vazio, né? E até mesmo com falta de alguns produtos. Por exemplo, as pessoas elas iam procurar, por exemplo, a capa do celular A3. Só que, um exemplo, o celular A3, ele tem o A3 Core, o A3 Plus, sei lá, tem diversos tipos, né? E como eu investi pouco dinheiro, então eu não tinha todos esses tipos, né? Eu tinha um pouco de cada modelo. Então, vez por outra, não tinha o que as pessoas procuravam e elas acabavam indo embora, né? Sem fazer a compra porque não tinha, né, o produto, né? Mas uma outra coisa também que pode-se dizer que deu errado foi o ponto do negócio, né? Por quê? Porque o ponto do negócio era na minha rua, né? E que, por sinal, não era tão movimentada quanto a rua que tinha próximo, né? A rua que ficava atrás, né? Era uma rua principal, né? Ficava a maioria dos comércios, né? Até mesmo os concorrentes, né? Lojas grandes, né? Então, as pessoas, geralmente, elas passavam por lá. E a minha rua, até que ela tinha um movimento, porque tinha uma escola, uma padaria bem movimentada, quase que na frente, tinha um cabeleireiro, ficava cheio de nóia, e esse é outro ponto negativo, porque nem se comparava à rua principal, né? E esse cabeleireiro lotado lá ficava cheio de nóia lá, molecada de 16 a 20 anos, não trabalhava, não tava lá para cortar o cabelo, ficava lá todo maltrapilho, usando droga, falando palavrão, rindo alto, escutando funk, enfim, os famosos nóia de vila, né? Que não queria trabalhar e ficava enchendo o saco, né? E isso acabava espantando até mesmo os clientes, né? O pessoal meio que, não é que evitava essa rua, mas não parava em si ali nos comércios com aquela, dedicando aquele tempo, porque o barulho da rua, né? Então é uma coisa que tem que se ver quando você vai abrir um ponto, né? Pela comodidade de eu não pagar aluguel, eu falei assim, vai ser aqui mesmo, né? Juntei uma coisa na outra e infelizmente acarretou isso, né? Então era uma rua que até era meio evitada pelas pessoas, né? As pessoas passavam ali porque tinha que ir trabalhar, ir pro ponto, né? Ir pra padaria, né? Também por ser na minha rua, né? Muitas pessoas, elas só entravam para curiar, né? Porque me conheciam desde pequeno. E elas queriam saber, né? Se larguei o serviço para entrar na loja. Então não era um ponto bom ou ideal para comércio, né? Essa rua também ela já tinha fama, né? De comércio não dar certo. Eu devia ter me atentado a isso. Mas o desejo de começar sem precisar pagar aluguel falou mais alto, né? E por conta disso também teve as consequências, né? Então eu posso dizer que o ponto ele também foi mais uma coisa negativa para mim. Mas também eu sou muito grato, né? Pela ajuda de quem comprou comigo, né? Quem confiou no meu trabalho. É interessante até que as pessoas que eu pensava que seriam meus clientes, porque simpatizavam comigo, na verdade, depois que as pessoas viram que eu que estava na loja, né, que a loja era minha, elas passaram até mesmo me ignorar, né, também não tem problema nenhum, porque muitas vezes, né, a pessoa só também não tinha dinheiro, né, ela também às vezes já não olhava para não achar que estava em dívida, que podia ir lá te ajudar, mas como ela estava sem dinheiro não ia dar, né, então não tem problema nenhum também. Mas o interessante é que as pessoas que não gostavam muito de mim, né, pelo menos na minha cabeça, né, por assim dizer, essas pessoas elas foram as que me surpreenderam, né? Elas foram os meus melhores clientes, na verdade. Até mesmo passei a conhecer elas melhor. E não vou falar que eu adquiri uma amizade, mas assim, um respeito muito grande, né? E foi muito bom, eu aprendi bastante, sou muito grato, né? Até mesmo hoje, quando eu vejo as pessoas, eu faço questão de cumprimentar, elas me ajudaram muito, né? Mas um outro ponto, né, que eu gostaria de mencionar também, que entrou como dificuldade que me atrapalhou,
foi o medo, né? Aí você talvez se pergunta, mas medo? Você já tinha começado o negócio, né? Mas sim, quando a gente tem aquela sensação de responsabilidade, né? De não fazer um serviço errado, não se queimar, não arrumar confusão e fazer um mau nome onde você mora, né? Então aí você fica com medo, né? Medo de parecer um trambiqueiro, né? De uma pessoa que não trabalha direito, uma pessoa que não é profissional. Mas então, o medo ele me atrapalhou nesse sentido porque eu não tive coragem de pegar alguns serviços, né? Tive medo também das pessoas de má fé, que realmente tem, né? Por exemplo, você fazer um reparo, arrumar o reparo, só que aí o celular dá um problema de outra parte que você nem mexeu porque já era um celular meio velhinho, né? Vamos falar assim. E aí a pessoa voltar e querer a garantia, né? E pela lei você tem que dar a garantia, né? Então, assim, o medo de tomar prejuízo, né? E o dinheiro curto também, como eu falei que eu usei o dinheiro para investir em tudo isso, eu tinha que ter um fluxo de caixa, né? Para eventual necessidade. Essa é outra dificuldade que a gente pode colocar também. Tem que ter um fluxo de caixa. Se você não tiver, aí a chance do seu negócio dar certo é quase que impossível, né? Você tem que ter aquele dinheiro reserva, não adianta. Por já não ter esse dinheiro reserva e ter acontecido um imprevisto, né? Por exemplo, o que aconteceu foi que minha esposa também ela ficou desempregada, né? Então, o dinheiro que entrava da loja, que eu poderia estar guardando, na verdade ele estava sendo usado para repor mercadorias que saíam, né? E se alimentar e pagar as contas de casa, né? No mercado as coisas cada vez mais caras, né? As contas não esperam. Então, o dinheiro que a gente estava lucrando, por assim dizer, estava sendo para manter nós dois, né? Então, por isso, infelizmente, o negócio não deu certo, né? E ainda duramos 9 meses, né? Mas o que ficou disso, né? Bem, mas então, o que ficou disso, sem dúvida, foi o aprendizado. Não me arrependo nem um pouco. Sou muito grato a Deus, primeiramente, e as pessoas também que confiaram no meu trabalho e nos meus produtos e compraram comigo. Hoje eu incentivo as pessoas a ter uma mente empreendedora, mas que elas se preparem bem para isso, né? E eu tenho em mente que o meu negócio ele não morreu, ele está vivo, pelo menos na minha mente. Se não for nesse ramo, que seja em outro, mas a minha mente eu posso dizer que ela mudou. Hoje eu tenho a mente não apenas atrelada ao CLT, que dá para se valorizar sim, desde que você se prepare para o CLT, né? Tem estudo, enfim, oportunidades, também compensa, mas hoje em dia eu procuro, né, diversas formas, né, de adquirir conhecimento, estar inteirado sobre esses assuntos de empreendedorismo, né? É até mesmo um assunto para outros vídeos, né? Procuro ler bastante, vejo e-books, podcasts, né? Até mesmo se você gosta de e-books, eu vou deixar na descrição aqui alguns que eu recomendo. Eu também acho importante conversar com as pessoas mais experientes, né? As pessoas mais velhas, né? Mais vividas, por assim dizer, que já empreenderam e que deram certo, ou mesmo as que erraram. De toda conversa a gente pode aprender com alguma coisa, né? E enquanto a gente respirar, a gente não pode deixar de tentar. Com Deus à frente a gente vai longe, né? Se você ficou até aqui, então já deixo desde já um muito obrigado, né? Se te ajudei de alguma maneira, deixa o like aí para fortalecer o canal, envia o vídeo aí para algum amigo que quer empreender. Muito obrigado, desculpa aí pela qualidade do áudio. A gente ainda é amador nesse sentido, mas com fé em Deus a gente vai melhorar e com fé em Deus a gente vai chegar longe. Então, fica com Deus, até a próxima. Muito obrigado.